Deus tem para a sua vida uma palavra, amém? Você crê que Deus tem uma palavra para você? Amém. Você sabia que nós não podemos vir à igreja, ao templo, sem um propósito? Qual o principal propósito de alguém ao vir ao templo? Primeiro, adorar a Deus. Se você não vem com o propósito de adorar a Deus, você já está fora daquilo que Deus quer para você. Mas você pode vir aqui para orar, você pode vir aqui para ouvir a voz de Deus falar com você. O que você não pode vir é como se estivesse indo a um clube. Eu tenho que ir à igreja. Não, você veio à casa de Deus. É um sentimento que está no seu coração, precisa ser esse: eu estou na casa de Deus. Porque o culto não é para você. O culto é para o Senhor. Se você fosse convidado a estar com o presidente da República, a rainha da Inglaterra, como você se sentiria? Você iria se preparar, estaria focado em estar ali, não é verdade? Aprenda uma coisa, irmãos: nunca venha ao templo sem propósito. Ainda que você esteja vivendo um tempo difícil, um dia difícil, mas quando você vir ao templo, venha com toda a certeza no seu coração que Deus virá para te achar. E Ele quer achar o seu coração, Ele quer achar a sua vida nessa noite. Então diga no seu coração: Deus me ache. Eu quero que o Senhor me ache nessa noite. Eu quero que o Senhor encontre em mim um altar, porque eu vim aqui para te adorar. Então lemos a palavra em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, do seguinte modo: os quais no do tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Queridos irmãos, quando nós falamos de Noé, sobre a pessoa de Noé, nós retratamos para nossa mente um homem de Deus. Eu estava vendo hoje a imagem suposta, de Noé construindo a arca, e Deus me chamou a atenção, que eu imagino que foi Deus que chamou a atenção do meu coração naquele momento, para prestar atenção numa coisa que sem dúvida foi real. Primeiro, você pode ter certeza que enquanto Noé construiu a arca era muito grande. E como eu já disse aqui, a chuva naquele tempo não era uma coisa existente como nós conhecemos. Subia como o vapor da terra. E Noé estava pregando, dizendo para o povo: olha, vai chover, vai cair uma tempestade tão grande que não vai ficar um ser vivente na terra. A arca é para isso. Aí Noé estava lá construindo a arca, e de repente ele estava exatamente na polpa do barco, que deveria ser muito alto, enquanto tinha um grupo de pessoas, sem dúvida, gritando: esse velho está louco. Como é que constrói um barco dizendo que vai ter uma chuva? Nós estamos totalmente em superfície, aqui nunca vai chegar água alguma. Muito menos como ele está dizendo. Esse velho está gaga. O escárnio, irmãos, sempre foi parte da natureza decaída do homem. E zombavam daquela fala profética, escatológica, de fim de tempo, que o Noé estava anunciando. Então imagina assim, enquanto alguém gritava, em algum momento, ao menos uma pessoa estava lá de fora olhando e dizendo: você é louco. Ele nunca parou de bater o seu martelo. Quando gritava, ele estava com um preguinho batendo. Porque o Senhor disse. Porque o Senhor falou. Porque o Senhor profetizou. Vai acontecer um dilúvio. Eu tenho certeza que nem mesmo Noé tinha na sua mente a capacidade de visualizar o que seria de fato Noé, o dilúvio. Mas eu tenho certeza
que Noé sabia que era um juízo de Deus e algo terrível, destrutivo, a ponto de que ele não parou de bater o seu martelo. Queridos irmãos, a mensagem que nós pregamos do Evangelho não é aceita por muitas pessoas que, como no tempo de Noé, zombam da nossa fé. Mas você tem que ser como aquele Noé, que tem a palavra, a voz de Deus na sua vida. Você deve continuar batendo o martelo no prego da arca, que significa continuar falando que Jesus vai cumprir o seu propósito aqui na terra. Pode zombar de você, pode achar você ridículo, arcaico, manipulado, porque nós somos taxados de tantos termos, né? Os mais besteiróis é o que coloca a nosso respeito. Os crentes são, outro dia, quando um pastor pregava, uma autoridade que deveria se comportar como autoridade, zombou no seu discurso do pastor e disse: esse discurso é de alguém que veio de Marte. Querendo dizer que o pastor havia dito algo que era alienígena, irreal. Mas na verdade o que nós pregamos, o que nós cremos, é aquilo que os profetas pregaram, é aquilo que os apóstolos pregaram, é aquilo que Jesus pregou. E assim como no tempo de Noé tinha apenas a palavra, nós também não vamos nos preocupar de provar para ninguém. O que nós temos que fazer é pregar a palavra. Porque quando eu leio a Bíblia, a exemplo da postura de pregarmos independente do que as pessoas pensam do que nós estamos falando, é partir da ideia que Deus tem sobre aquilo que Ele é. Porque quando eu leio a Bíblia não tenta provar que Deus existe. Não tenta. Na Bíblia não tem essa construção de ideia de que eu preciso provar que Deus existe. Apesar de que a Bíblia humana dá razão da minha fé, e isso é poder explicar o que eu creio, mas isso não quer dizer que eu tenho que provar que Deus existe. Até porque a ciência está de um lado, porque a ciência é aquilo que pode ser provado em laboratório, e a fé está no âmbito da espiritualidade. Mas uma coisa é certa, é uma loucura, tanto para uma comunidade quanto para um mundo que racionaliza alguém se despropor de que é preciso pensar no homem também como um ser religioso. Ou seja, a religião, ainda que ela não é ciência, ela jamais poderá ser desprezada por aquilo que diz que é a ciência. Quem despreza é um pseudo, é alguém que é falso em relação ao conhecimento que diz que tem. Mas Noé foi aquele pregador incansável. A cada grito de zombaria, ele continuava batendo o seu martelo e dizendo: vai ter um dilúvio. Você e eu, cristãos em Cristo Jesus, precisamos ter em nossa mão esse martelo de anúncio. Vai ter uma grande destruição, e isso está mais próximo do que nunca. Você sabe quantas gerações tinham de Adão até Noé? Eram 10 gerações apenas. E a Bíblia garante que Deus teve longanimidade com essas gerações. Ou seja, Deus usou de paciência com aquelas gerações. E a paciência de Deus foi suportá-los, porque de uma para outra a iniquidade foi se aumentando. E os seus comportamentos, segundo o texto sagrado, era de rebeldia à voz de Deus. E o resultado dessa construção de rebeldia foi um grande dilúvio. De Jesus até aqui temos 20 séculos. Eu acho que eu não posso dizer que tempo de Jesus virá, porque ninguém pode dizer, porque não está escrito no Evangelho. Mas uma coisa é certa: estamos diante de um grande acontecimento. Vai haver uma grande destruição quando Jesus voltar a esse planeta para buscar a igreja. Depois você não vai dizer que eu não avisei, que não houve uma pregação dizendo isso. O que vai acontecer aqui vai ser catastrófico.
A gente não tem ideia, né? Eu acho que o mundo começou a ter ideia com a pandemia. A pandemia, no primeiro momento, radicalizou a nossa vida. Foi algo que nos chocou. Você imagina o que é numa sociedade do tamanho de Ouro Verde desaparecer 100, 120 pessoas. Aqui, sem colocar todas as crianças que vão sumir. Sem contar os acidentes que vão acontecer. Porque alguém vai estar dirigindo um carro, alguém vai estar passando de avião, o avião pode cair aqui. Os acontecimentos no momento do arrebatamento serão catastróficos. Porque uma mãe vai gritar: onde está o meu filho? E a outra vai responder: onde está o meu filho? Que a volta de Jesus vai ser algo tremendo. Assim como foi, porque você imagina, vamos fazer um barco desse tamanho que foi, a ponto de caber tantas espécies de animais. Num lugar que não tinha chuva, de repente começa a cair aquele pingo forte. E as pessoas, que coisa é essa? Mas ele não para de chover. E a chuva é forte, porque não sei se vocês já passaram por uma tempestade. Mas uma tempestade não precisa de muito tempo para você se assustar com ela. Uma tempestade de 6 minutos de granizo, irmãos, destrói muita coisa, muita coisa. De 6 minutos. Se ela durar meia hora, ela destrói. Talvez no caso de Ouro Verde, por exemplo, se ela for um granizo forte, ela vai destruir quase metade de Ouro Verde. A chuva que caiu naquele dia, naquele momento do dilúvio, não foi qualquer chuva. E as pessoas começaram a perceber que a palavra do profeta estava se cumprindo, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém? Amém. Então se prepare. Jesus está voltando. Nós não precisamos mais de nenhum sinal. Todos os sinais estão aí. No tempo de Noé, era a geração que mais era retrucante, rebelde, escarnecedora da palavra de Deus. Eles rejeitavam a palavra. Hoje nós pregamos e as pessoas viram a cara. Deveriam entender: não, esse homem está trazendo um aviso. Vamos nos preparar. Mas não, eles se iram. Eles se enchem de rancor, como se a mensagem fosse para ofender e não para alertar. E esse tipo de pessoas estavam no tempo de Noé. E quando as pessoas quiserem se arrepender, não poderão mais entrar na arca. Porque pensa numa coisa dolorida, irmãos. A água começa a subir, pessoas começam a desaparecer porque começam a afogar. Falando do dilúvio, isso está acontecendo em algumas horas de chuva. E as pessoas começam a ficar desesperadas. E algumas se lembram da arca e começam a correr na direção da arca. Só que quando elas chegam lá, a arca, ninguém abria a porta. Porque Deus mandou um anjo para fechar a porta por fora. Porque há um tempo de você ouvir a voz de Deus. Há um tempo de você se arrepender e ouvir a profecia. Há um tempo de você voltar-se para Deus. Depois que a porta se fechar, não poderá se entrar mais na arca. E isso aconteceu. Noé estava dentro da arca e ele não podia abrir mais a arca para ninguém. Hoje nós somos livres. Qualquer pessoa pode se livrar da condenação. Mas se rejeitar a palavra, haverá um dia em que não poderão mais receber essa porta que hoje está aberta. Não poderão adentrar por ela, porque ela estará fechada. Jesus é a porta. Creia no Evangelho. Creia na palavra de Deus. Prepare-se. Jesus está voltando. E sabe o sentimento que eu tenho como pastor? Nunca aflorou tanto no meu coração como nesses últimos dias. Sobre a volta de Jesus. Irmãos, não deixe que seu coração perca a esperança sobre a volta de Jesus. Se você está frio, pensa: Deus, eu quero esperar a tua volta. Eu quero ficar atento a isso,
Porque a tua palavra diz que nós devemos ser prudentes como as virgens que guardam o azeite na botija. E não estarmos como pessoas que não estão aguardando a tua volta. Nós queremos estar aqui como pessoas que aguardam a tua volta. E que aguardam a volta de Jesus. Mantenha o azeite da botija. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Então uma geração inteira, irmãos, provocou a ira de Deus de forma contínua com a sua iniquidade. O resultado foi o juízo. Nós temos sido xingados, perseguidos, caluniados. Porque se eu prego que eu rejeito o pecado de alguém, aí atribui a mim que eu estou tendo fobia do pecado da pessoa. A Bíblia, não eu, trata pecado como pecado. E como eu sou representante de Deus, o que é pecado para a Bíblia é pecado para mim. Inclusive o primeiro dedo que eu aponto não é para a pessoa com quem eu estou dizendo que tem pecado, é para mim mesmo, dizendo: não se misture com o pecado, porque Deus não tem parte com o pecado. Então, a igreja, os pastores amam as pessoas, não amam os seus pecados. E se qualquer pessoa, independente do pecado que ele pratica, ele se arrepender e ele voltar-se para o Senhor, a palavra é arrependimento, a arca está ainda com a porta aberta para que essa pessoa entre. Irmãos, uma carnificina se ouve no dilúvio. Eu não sei quantas pessoas tinham no mundo, mas já era muita gente. Só se salvaram 8 pessoas. No dia de Deus fazer o juízo sobre a terra, ele não quer saber se tem só você que é crente, não. Por isso, seja crente. Eu não vou fazer tanta coisa assim, me consagrar, porque a maioria dos irmãos não se consagra. E daí? A salvação é pessoal. É tanto que Deus se preocupou foi com Noé e com a sua família, porque creram, acreditaram, prepararam a arca para aquele acontecimento. Então Deus tinha compromisso com aquelas pessoas. Deus quer salvar todo mundo, irmãos. Agora tem uma coisa: há um tempo para a paciência de Deus. Chega uma hora que a paciência de Deus vai acabar. Isso é profético, está na Bíblia. Haverá um momento em que Deus vai encerrar a sua paciência com a humanidade. Diz a palavra que foram salvos pela água. Enquanto a arca estava sendo preparada, o que aconteceu? Aquela família de Noé e Noé acreditaram, e 8 pessoas se salvaram. Então esses foram aqueles que foram salvos do dilúvio da água. Queridos irmãos, as fontes foram abertas no céu, porque o céu manda chuva, irmãos. Você sabe como Pedro fala? No Pedro se encontra que haverá para essa terra ainda um momento em que, contrário ao dilúvio, porque Deus ficou tão triste que matou a humanidade com o dilúvio, não que ela não merecesse, mas porque foi um juízo, que Deus colocou arco-íris como um símbolo para que fosse lembrado. Deus disse: nunca mais destruirei a terra com água. Mas Pedro diz que no fim desse tempo que nós estamos, a terra vai ser destruída com fogo. Está escrito. Você pode ler. Haverá um dia que Deus vai mandar fogo nessa terra. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus mandou uma chuva de fogo. As pessoas acham que vão se livrar da ira de Deus. Os homens têm provocado a ira de Deus dia após dia. Os homens têm feito tudo para zangar Deus. Mas no dia que Deus derramar o cálice da sua ira sobre os homens, não haverá escapatória para ninguém. Um dia Deus derramou a ira dele sobre 2 cidades. E só salvou quem? Ló e sua família. E até quem olhou para trás, no caso da mulher de Ló, teve uma punição.
Porque o juízo de Deus é o juízo de Deus. Quando ele bate o martelo, ele não volta atrás. Está feito. O Senhor é grande, o Senhor é soberano. Tem muita gente que acha que é grande demais. Grande é Deus. Eterno é Deus. Quem tem poder é Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por isso esperamos a sua palavra e aguardamos a sua volta. Mas olha, irmãos, tem uma coisa que me chamou a atenção quando hoje eu preparava a mensagem, que de fato eu ainda não tinha conceituado para mim mesmo a amplitude, porque o texto diz claramente em Pedro que 8 almas foram salvas pelas águas do dilúvio, ou seja, passaram pelo dilúvio e ficaram vivas fisicamente. E quando Pedro traz essa expressão, ele está sugerindo para mim que eu venha conjecturar a possibilidade de que as pessoas que ouviram a pregação de Enoque, na hora da aflição, que a chuva começou a cair copiosamente sobre a terra, eles celebraram essa pregação. Não podiam entrar na arca. Foram todos mortos pelas águas, mas Deus, que é clemente, misericordioso, sem dúvida salvou muitas almas que se arrependeram durante o dilúvio. E disseram: Deus, perdoa a minha ignorância, perdoa os meus pecados e me aceita. E Deus, eu creio que Deus salvou muitas pessoas, não daqueles que estavam fora da arca, não da morte física, mas de passar a eternidade no inferno. Eu creio que houve arrependimento ali. Também haverá para muitas pessoas salvação durante a grande tribulação. Que quando Jesus voltar, arrebatar a igreja, o anticristo vai governar essa terra. Mas a salvação vai ser muito difícil, porque haverá uma perseguição que nunca houve para aqueles que não aceitarem o ensino da besta do falso profeta. Irmãos, não leia a Bíblia como se você estivesse lendo um livro qualquer. Não escute a pregação como se você estivesse ouvindo o discurso de um político. Isso aqui é palavra de vida. Certa vez, Jesus viu que algumas pessoas ficaram um pouco decepcionadas porque esperavam alguma outra coisa de Jesus. Jesus olhou para Pedro e falou assim: vocês também não vão atrás deles? Aí Pedro falou assim: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Seja inteligente, seja sábio, abra teu coração. Se você está fraco, se você está distante, se você está sem fé, a Bíblia diz que quem não tem fé, peça a Deus que Ele dá. Mas não seja imprudente de ficar desapercebido do que está para acontecer. Haverá uma destruição terrível sobre esse planeta, sobre os homens. Como nunca houve, haverá uma grande destruição. E estão queixando que as coisas estão difíceis, vai ficar difícil quando Jesus voltar. Porque a igreja não vai estar aqui, o Espírito Santo não vai estar aqui. Estaremos com o Senhor na sua eternidade. Louvado seja o nome de Deus. Eu sei que nós, às vezes, principalmente o cristão verdadeiro, ele passa alguns apertos. Porque o mundano, ele vai desabafar de forma que ele esquece. É aquela expressão da música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Mas nós somos diferentes. Nós temos consciência de onde estamos, de quem viemos, para onde iremos. E isso faz com que, de algum modo, essa restrição que é colocada pela palavra nos permita sofrer um pouco mais. Porque o irresponsável, eu me refiro àqueles que não têm um conhecimento bíblico, não obedecem a Jesus, ele realmente deixa passar-se desapercebido por sua vida muitas coisas. Mas nós temos que aguardar e esperar na palavra, e nós não tomamos o caminho daquele que é o caminho do erro, mas o caminho da verdade. E o caminho da verdade é apertado, mas é o único caminho que pode salvar o homem dos seus pecados e da morte eterna. Então temos que nos preparar para esse grande acontecimento. Pessoas perderam a vida no dilúvio. A intenção
não era que as pessoas perdessem a vida. Deus queria que aquelas pessoas vivessem. Mas elas rejeitaram e perderam a vida. Eu fiquei pensando, irmãos, quando meditava sobre isso, tem pessoas que nem morrendo se arrependem. Preferem ir para o inferno, literalmente. Tem gente que não vai se arrepender, não, também. Porque qualquer pessoa inteligente, por exemplo, a vista da pandemia, pensa assim: isso nunca aconteceu. Isso está acontecendo, e os crentes estão dizendo que estava escrito na Bíblia, então eu vou correr para a palavra. Tem gente que é inteligente e faz isso. Mas tem gente que nem com todo acontecimento que já está acontecendo no mundo, todo esse descambaleio moral que o mundo tem, essa incredulidade na justiça humana que o mundo tem hoje, porque a justiça, eu digo com exceção, porque estou falando na rede pública, talvez se falasse no particular, daria uma opinião mais objetiva, mas eu digo, com exceção. Até a justiça, inclusive no nosso país, é duvidosa. Pelo que já fizeram. Aí quando você pega todos os departamentos da sociedade, você se decepciona. Você fica incrédulo. Certa vez eu estava conversando com um policial, eu tive a impressão de falar com uma pessoa que não acreditava em nada. De tanta decepção que um policial passa na sua vida, porque, pensa aí, ele vive na linha do bem e do mal. Ele vê pessoas que ele não imaginava que pudessem matar, roubar, destruir, estão fazendo tudo isso. Agora, como é que num cenário desse, você que é crente não se apega mais a Deus? Você que é cristão não vai mais atrás de Deus. Eu tenho lido, irmão, na palavra de Deus, eu tenho entendido que Deus quer que eu busque mais a Ele. Mas não é só Ele, é todos nós. Está escrito, o profeta profetizou: buscar-me-eis e me achareis. Isaías. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se preparar. Você já pensou se Jesus volta esse ano? Você está preparado? Já pensou se Jesus voltar hoje para você? Porque a morte significa o seu encontro com Deus. E aí? Nós temos visto crianças, jovens, adolescentes, não tem mais idade. A pandemia está fazendo uma varredura. E temos que estar preparados para esse encontro com o Senhor. Vocês nunca ouviram aqui nesse púlpito que a nossa vida é para essa terra. Sempre foi: prepare-se. Que aqui você pode ter coisas, bens, bênçãos, mas aqui não é o seu lugar, sua pátria não é aqui. Então, se temos essa esperança, se temos essa expectativa, nós precisamos não perder de vista o nosso alvo. Eu vou relembrar uma frase que eu falei aqui costumeiramente nessa mensagem. Quando a porta da arca se fechar, ninguém a abrirá. Quando a porta da arca se fechar, ninguém a abrirá. Não pense que vai ter grandes oportunidades se você não for arrebatado. Vai ser muito difícil. Toda essa sociedade que você está vendo aqui, que se opõe a você, vai atrás de você. Sabe que você é crente, que você não foi arrebatado. E aí? Eu quero ler com os irmãos Mateus 24, 38, por favor. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 38. Esse texto, ele é muito especial. Aliás, Mateus 24, eu recomendo você a que você leia Mateus 24. Leia mesmo. Tente entender esse texto. Porque nós estamos vivendo esse tempo, viu? É o que eu creio. Tempo de pensarmos escatologicamente, pensarmos no fim. Pensarmos que as coisas estão no fim. Mateus 24, 38, a palavra do Senhor diz assim:
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tinha alguma coisa de errado em casar? Não. As pessoas estavam cuidando das suas vidas no tempo de Noé. Mas o aviso estava: vai ter um dilúvio. A pregação foi feita: vai ter um dilúvio. Quando Deus nos traz essa palavra, Ele está nos remetendo à ideia de que será semelhante a volta de Jesus ao tempo em que contextualizou o dilúvio. Então as pessoas vão estar cuidando das suas vidas. E no meio disso tudo, Jesus vai voltar. As pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, tendo a sua rotina. Mas no meio de tudo isso, Jesus vai voltar. Isso é um sinal da volta do Senhor. Mas aquelas pessoas, elas estavam alheias àquela destruição que estava por vir. Também isso vai acontecer. As pessoas não estão esperando mais a volta de Jesus. Aliás, dos nossos púlpitos se falou muito pouco nos últimos anos sobre a volta de Jesus, porque estava tudo bem, né? O povo prosperando, a igreja sem problema. Vamos fazer campanha de prosperidade. Faça, traga 7 diários durante 7 semanas, nós vamos orar aqui junto. Deus vai mandar o poder dele, você vai ser rico. Essa é a pregação de muitos púlpitos. Vamos colocar 7 galhos de arruda, toda sexta-feira você traz um. A gente faz uma campanha aqui com sal e tu vai ver como Deus vai abrir a porta para você. Eu quero esses pregadores hoje aqui no púlpito pregando e falando sobre o que está acontecendo, para que as pessoas se preparem, porque Jesus está voltando. Isso não é brincadeira. Porque se Jesus voltasse hoje, eu digo que grande parte dos próprios crentes não seriam arrebatados, porque estão cuidando demais das suas vidas e não estão cuidando da sua vida terrena, e não estão cuidando da sua vida com Deus. Quantos dias da semana você ora? Será que quando você ora quando você vem ao templo? Será que você só adora quando você vem ao templo? Alguns, se Jesus voltar na nossa geração, alguns de vocês vão estar no comércio na hora do arrebatamento. Vocês precisam ter um espírito de adorador. Alguns de vocês vão estar lá lavando os pratos, arrumando a cama. Vocês têm que estar esperando a volta de Jesus. Alguns de vocês vão estar na escola, na faculdade. A vida vai estar assim. É isso que o texto quer que a gente enxergue. E mesmo que estejamos em um culto, corre o risco de muita gente ficar, porque nós estamos aqui num culto e tem muita gente com o coração em outro lugar, pensando em outra coisa. Sempre que eu vejo uma imagem do arrebatamento, eu vejo sempre um pastor pregando, e tem uma meia dúzia que sobe com ele, e outro grupo maior que fica. Jesus falou sobre isso. Estarão 2 no moinho, um vai ficar, o outro vai subir. A gente não pode viver, irmão, na sombra do que as pessoas fazem. Ah, mas os crentes não precisam ir à igreja, não precisam esse negócio de ler Bíblia, esse negócio de servir a Deus com essa coisa toda. Isso é esse negócio de muito ensino, tem que ser assim, eu não gosto dessa coisa, eu não me acostumo com isso, eu acho isso um aperto. Isso é palavra de desviar da vontade de Deus. Porque quem está na presença de Deus não sente esse peso, irmãos. E não pense que quando eu oro, não é fácil você ficar muito tempo de joelho. Mas não pense que isso é um peso. Quanto mais eu fico orando, mais eu fico leve. Então, oração não é reza. Reza é o quê? Uma pessoa que fala uma mensagem que não tem intimidade com aquele que ele está proferindo a mensagem. Mas oração é um sentimento. É um relacionamento. É uma intimidade que você desenvolve com Deus. Falar de Deus é uma coisa que tem que ser natural para um cristão. Tem crente que tem medo de falar de Jesus. Aliás, tem medo de dizer até que é crente. Dependendo do lugar que está, não fala que é crente, não. Não fala de Jesus, não. Se você dá paz do Senhor, vira assim de lado. Tem pastores fazendo isso.
Isso é uma vergonha. O cristão tem medo de dizer que ele é crente. Isso é uma vergonha. O que Jesus disse? Que aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Você tem que sentir honrado. Eu sou filho de Deus, meu nome está escrito no livro da vida. Eu posso ser conhecido do presidente da República, de uma autoridade importante, do homem mais rico da minha cidade, mas o meu Deus me conhece e me conhece pelo nome. Que maravilha! Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Então, veja só. Há detalhes na história de Noé que se compara ao tempo da volta de Jesus. E eu quero que você se atente a isso. Porque o dia da vida de Jesus é algo desconhecido. Ninguém sabe. Se alguém dizer aí, tal dia Jesus vai voltar, é mentiroso, é falso profeta. Porque Jesus não disse qual dia que ele vai voltar. É pecado você dizer uma mentira. E você dizer o dia que Jesus vai voltar, sem que de fato a Bíblia afirme isso, é uma mentira. Mas o fato é que Jesus está voltando. Então prepara-te, ó igreja, para subir. Prepare-te. Nós estamos vivendo um tempo que não tenho dúvida, irmãos. Eu até desejo que seja na minha geração que Jesus volte. Que seja um privilégio ser arrebatado vivo. Oh, glória! Aleluia. Que privilégio, irmãos, que nós podemos ser essa geração do arrebatamento. Então presta atenção. Se você vê pornografia, presta atenção, você vai ficar. Se você não se arrepender, você vai ficar como qualquer ímpio. Porque hoje a internet é um mal para muita gente. Tem gente que só olha a internet para ver porcaria, literalmente. A internet tem um lado que é uma bênção para quem quer andar na verdade, na palavra de Deus. Mas tem gente fazendo da internet um cemitério para a sua vida. Tem de tudo. Ensina a pessoa muita coisa errada. Eu vi uma reportagem, tem partes na internet que é tipo o mercado negro. Ensina a pessoa até ser uma espécie de homem-bomba, esse tipo de gente que pratica crimes, tanto cibernéticos quanto crimes contra a humanidade. Tem de tudo. E as autoridades não conseguem conter essas coisas. Nem o serviço de inteligência consegue conter essas coisas. Então é nós que temos que tirar a mão. O que a Bíblia diz? Se a tua mão te faz tropeçar, arranca de você. Se o teu pé te faz tropeçar e vai te levar para o inferno, tira o pé. Qual o sentido disso? Tire da tua vida aquilo que pode te levar para o inferno. Não queira. Tem coisa que você tem que renunciar mesmo. Dizer, eu não quero para a minha vida. Eu não quero. Porque o homem mais santo desse mundo, a mulher mais santa, também é tentada. Então no seu coração diga, eu não quero isso. Jesus me socorre. E ele te socorre. E se em algum momento você for oprimido, a ponto de que seu corpo, você não tenha forças, a sua mente, Deus não permitirá que o diabo tome sua mente. E você vai orar na mente dizendo, Jesus me socorre. E pode ter certeza, ele vai mandar um anjo de guerra descer em teu favor. Então por isso ninguém vai ter desculpa de dizer, eu pequei porque eu fui tentado. Você pegou porque você quis. Se você pediu socorro, Deus te dá. Não permita, irmãos, não permita na sua vida viver uma vida pecaminosa. Nós temos que nos preparar. Jesus, isso é sério, irmãos. Jesus pode voltar essa semana. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode voltar hoje. E você não pode estar despreparado. Se você não pode adorar a Deus, você não está preparado. Eu vou deixar o pessoal aí de casa, pelo YouTube. Deus abençoe você grandemente que nos acompanhou. Deus te guarde sua família, sua casa. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado.